Capítulo 6. Dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. 91. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. B. Do programa do crime de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente, e transferidos a terceiros a título gratuito mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral, a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Inciso 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra o outrem, igualmente titulado do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os feitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Capítulo 8. Da reabilitação. Reabilitação. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstas no artigo 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. 94. A reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação desde que o condenado tenha domicílio no país no prazo acima referido, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. 95.
A reabilitação será revogada de ofício a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva a pena que não seja de multa. Título 6. Das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. 96. As medidas de segurança são: internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, na falta, em outro estabelecimento adequado. Sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submeter a tratamento ambulatorial. Prazo. Parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Perícia médica. Parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1º e 4º. Direitos do internado. Artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento.